Salve o nome do Cordeiro, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, abra o santo livro em Tiago. Tiago, capítulo de número 1. Hoje nós vamos estudar todo o capítulo de número 1 de Tiago. Tiago, capítulo de número 1, a partir do verso 1. Achou, minha irmã Renata? Está difícil o ventilador. Amém, irmãos? Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Diz assim o santo livro de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e levada de uma para outra parte. Não pense estar o homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante é inconstante em todos os seus caminhos, mas gloria-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai com o sol o ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a sua formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, e quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, e depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Sabei isto, meus amados irmãos. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não pode operar a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo, até aqui. Louvado seja o nome sempre do Senhor. Podeis tomar o vosso assento em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Paulo. Aleluia.
Quem é esse Tiago aqui, amados? Irmão do Senhor. Quem é ele? Irmão do Senhor. Irmão do Senhor. E por que nós sabemos que este Tiago aqui é o irmão do Senhor? Hein? Alguém? Alguma tese? Tiago, o apóstolo. Oi? Tiago, o apóstolo, já tinha falecido. Tiago apóstolo é o quê? Falecido. Já tinha falecido. Já tinha partido para o Senhor, não é isso? E aonde que a Bíblia nos relata isso? É a escola bíblica. Devemos ter em mente. Atos capítulo 12, lembra? E esse Tiago, o apóstolo, era irmão de quem também? A Bíblia fala sobre isso. Tiago, irmão de João. Tiago, irmão de João. Ele foi morto à espada e Pedro estava preso. Então, consequentemente, esse Tiago, o apóstolo, já não poderia ser ele o autor dessa epístola. E o mais interessante para mim, amado, e eu preguei isso numa oportunidade passada, pregando sobre a paciência até a vinda do Senhor, na carta de Tiago. O que mais me deixa impressionado em Tiago, sendo ele o meio-irmão do Senhor, que ele não se converteu. Olha isso, amado. Ele nasceu no ambiente em que Cristo estava ali. Ele viu o Senhor crescer, viu o Senhor entrar na juventude, viu o Senhor entrar na fase adulta, viu o Senhor iniciar o seu ministério, ele viu o Senhor operar milagres, maravilhas, ele viu o Senhor arrebanhar para si discípulos, começou com 12, depois 70, e depois se espalhou-se. Ele viu multidões indo atrás do seu irmão, e o seu irmão operando milagre, multiplicando pães, peixes. Ele ouviu falar, oh glória, que o seu irmão andou sobre as águas. Ele viu tudo isso, irmão, mas ainda assim, ele não se converteu. Ainda assim, ele permaneceu-se duro para reconhecer que Jesus era o Messias. E o que isso me ensina? O que isso te ensina? O que isso pode ser funcional para mim e para você na nossa caminhada cristã? Que independentemente da postura, da conduta de familiares nossos, seja esposa, esposo, filhos, familiares, que veem o seu testemunho, que vê a sua postura, que vê a sua conduta, que viu o operar de Deus na sua vida, transformando o seu caráter, talvez curando de enfermidade, operando prodígio e maravilha, e ainda assim se mantém duro, e você certamente se questiona e diz: poxa, Senhor, por que ela não se converte? Por que ele não se converte? Por que ele não se rende? Por que ele não se dobra? A despeito de ver a minha transformação, a despeito de ver o que o Senhor tem operado com veemência na minha vida, ainda assim ele e ela se mantém duro, arredio, rebelde, incrédulo. E entenda, tudo tem um tempo e um propósito. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e no tempo de Deus essa pessoa se converterá. Aleluia. Porque o próprio Tiago, ele não se converteu com as mensagens faladas e ouvindo da boca de Jesus, mas no tempo do Senhor, quando o Senhor decretou a promessa, ele disse: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, Lucas 24, 49, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A Bíblia diz que 120 irmãos vão para o cenáculo, permanecem em oração. 50 dias depois vem o Espírito Santo e enche toda aquela casa. E quem está lá? Tiago, o irmão do Senhor, se torna um servo do Senhor e ficou firme para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso me dá esperança, isso me traz fé de acreditar que um dia esses que hoje possam se apresentar incrédulos, um dia possam se tornar crentes no Senhor. E isso se mostra no seu caráter.
A transformação de vida mostra-se no caráter. Porque olha a conduta de Tiago. Amados, em dado momento, os familiares do Senhor, você pode colocar Maria, José, os irmãos, as irmãs, disseram que o Senhor estava fora de si, que tinha que amarrá-lo, prendeu, que ele estava fora de si, louco. Mas agora esse homem, quando ele tem um batismo de arrependimento, quando ele tem a visitação do Espírito Santo, e o Espírito Santo entra nele de maneira poderosa, a ponto de ele se tornar o bispo de Jerusalém, e ele vai monografar sua carta, ele escreve, Tiago, vírgula, ele poderia colocar, irmão do Senhor, mas não, ele tem um caráter transformado, ele coloca, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele entende que ele não tem mérito, não tem honra, não tem glória, e não há patente maior e melhor do que alguém ser um servo do Senhor, amado. Servo. Isso demonstra o caráter de humildade de todo aquele que é transformado. Humildade. E com quem que ele aprendeu isso? Com Jesus. Qual foi o convite de Jesus? Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, outra tradução diz, sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Tiago, quando ele é transformado, ele já tem essa essência de humildade, amado. E é isso que, numa certa medida, ele quer transparecer para os seus ouvintes. Porque todos que habitavam na igreja de Jerusalém, a igreja de Éfeso, Laodiceia, sabiam quem era Tiago. Sabia que ele era o irmão do Senhor. E ele poderia colocar, não seria mentira, Tiago, irmão do Senhor, servo de Deus. Mas não, ele tem ali a humildade de colocar Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Humildade. Essa deve ser, talvez, a maior essência, a maior virtude de um servo de Deus, amado. Humildade. Porque Tiago sabe que o oposto da humildade é a soberba, é o orgulho, é a vaidade. E essa postura arredia de orgulho, de soberba, traz no Senhor uma postura de resistência. A Bíblia diz, Tiago escreveu, Tiago 4,6, antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Então, Tiago, ele menciona que Deus, antes da maior graça aos humildes, mas resiste aos soberbos, aos altivos, aqueles que se colocam como se tivessem condições de ter gerência sobre a sua existência, e não tem. E ele demonstra aqui já, no versículo de número 1, uma postura de humildade. Humildade. Essa deve ser a maior essência de um servo de Deus, um caráter de humildade, para que possa ter capacidade de enfrentar todas as situações que envolvem a nossa vida, a nossa existência. E uma das principais delas é as adversidades, as provações, as tentações. E se Tiago escreve sobre isso, certamente aquela igreja estava passando. Até porque no versículo de número 1 ainda, ele diz assim, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então ele faz uma referência ali às 12 tribos de Israel que foram dispersadas, espalhadas. E por que foram? Por causa da perseguição, por causa das lutas, por causa das provações, por causa das tentações, por causa das adversidades. E por causa disso, uma diáspora aconteceu. O povo de Deus teve que se espalhar sobre a face da terra. Com isso, provações. Ali vai ser aquilatado o caráter, a fé de um servo do Senhor. As provações.
versículo de número 2. Aí ele vai dizer: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Que palavra é essa aqui, amado? Lhes pergunto, como receber essa palavra se de fato você se encontra no olho do furacão? Você está passando uma provação, uma luta, uma adversidade, e ela tem graus aí de cá. Uns mais, outros menos, e eles sabiam que a perseguição ela levava até o cunho da morte. O próprio Tiago, o apóstolo, morto a fio da espada. Pedro, preso, estava pronto para ser morto, mas aprove o Senhor libertá-lo. Mas foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Por causa das provações. Aí vem Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, e diz: meus irmãos, tende grande alegria, grande gozo, grande felicidade quando cairdes em várias tentações. É fácil, amado. Quem cai numa tribulação sorrindo? Que ele está pedindo, tende grande alegria quando você cair, passar. E o texto diz, em várias. Significa que ela é uma forma até plural de acontecer. Porque às vezes não acontece assim com a nossa vida. A gente está vivendo tranquilo, sossegado, e de repente uma luta com o filho rebelde, duro, que não respeita mais o pai, não respeita mais a mãe, vive debaixo de mentira, vive escondendo as coisas. Aí o pai acha que é só o momento da idade. Não, é só a idade, está na idade da adolescência, daqui a pouco isso vai passar, e está tranquilo. Aí a mãe vai varrer a casa, vai arrumar o quarto do filho, e quando ela dá por si, ela vai arrumar a mochila, ela encontra o quê? Drogas. Aquela luta, aquela rebeldia que tinha uma proporção, ela já tomou uma outra proporção, um outro volume. E vem Tiago e diz, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações. E a palavra não nos engana acerca disso. O salmista do Salmo 34, 19 diz, muitas são, as aflições do justo, mas louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, mas o Senhor a livra de todas elas. A despeito de nós termos muitas lutas, muitas adversidades, muitas provações, o nosso Deus é poderoso para nos livrar de todas elas. A Carol aqui estava arrumando a casa, cheia de planos, projetos, vai vir a geladeira, aquela coisa toda, vou trocar a porta, vou fazer, vai acontecer, e de repente, uma luta, o armário cai sobre ela, a machuca, não obstante, quebra-se a mesa, os estilhaços vêm sobre ela, a corta, não obstante, ela vai arrumar, já está ferida, está cortada, vai arrumar, tentar limpar as coisas. Quando ela vai mexer na porta, a porta estoura, mais estilhaço. Olha as proporções. Muitas são. E Tiago diz, vem e fala, tende grande alegria quando você cair em várias tentações. Essa alegria que ele expressa aqui, não é uma alegria de sadismo, não é uma alegria de você ser um sadomasoquista evangélico. Manda, Deus, manda. Quanto mais prova, eu gosto. Manda que eu gosto. Não é nada disso. Não é nada disso que a Bíblia quer dizer. Não é isso que Tiago quer ensinar. Essa alegria aqui, quando ele diz, tem de grande alegria, essa alegria aqui não é alegria terrena, humana. Essa alegria aqui é fruto do Espírito Santo de Deus. É fruto da presença de Deus em nossas vidas. É fruto, aleluia, da evidência do poder do Espírito Santo de Deus, amado. Que uma coisa é felicidade, outra coisa é alegria. A felicidade que o mundo oferece é passageira, mas a alegria que o Espírito Santo promove para mim e para você, ela é eterna. Pode vir vento, tempestade, luta, provação, tentação. O santo, o servo do Senhor, sempre permanecerá firme e constante na presença de Deus. Nada move ele. Ele fica firme. Ele fica constante. Mediante a várias
Tentações. Interessante que a palavra tentação, no grego, e provação são as mesmas palavras. Só que ela tem conotação diferente. Então, Tiago, o tempo todo aqui, ele está fazendo quase que um trocadilho. Mas aqui a palavra que ele quer aplicar aqui é provação. Tende grande gozo quando cairde em várias provações. E o texto diz que muitas são. Tiago diz que são várias. Várias. Amado, se nós abrirmos aqui, relatarmos, abrir para os irmãos falar, amado, conta aqui algumas lutas que você já teve, para ver a lista. E você ainda vai falar assim, esqueci dessa aqui, era para mim ter falado, esqueci dessa aqui, pastor. Veio no HD agora, mas esqueci dessa. Coleção, amado. Coleção de luta, coleção de adversidade, coleção de provas. Timóteo chega ao ponto de dizer, Paulo, melhor dizendo, diz a Timóteo, 2 Timóteo 3,12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aos Romanos, Paulo também escreve, esse aqui eu quero ler aqui em James, dizendo assim, Romanos 5,3, mas não somente isto o que? A graça, a salvação, o perdão, a misericórdia. Ou seja, ele está dizendo, eu não me alegro só nisto, mas me alegro também nisto, o que? Como também nos gloriamos nas tribulações, plural, variação, porque aprendemos que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Por isso que a alegria que Tiago está falando não é uma alegria humana, emocional, é uma alegria do Espírito Santo de saber o quê? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso tem gozo. Que essa luta, que essa adversidade, ela não vem para te destruir, ela vem para aquilatar o seu caráter. Ela veio para aprimorar o seu caráter, a semelhança ao caráter de Jesus. E isso não significa que Deus te desamparou, não, pelo contrário. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo está fortalecendo você. O Espírito Santo está aprimorando você. O Espírito Santo está lapidando o seu caráter. É isso, amor. É isso. Romanos 2,7 diz, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção. Aos que querem fazer bem, perseverança, no meio do que? Das provações. Agora, amado, devemos entender e vamos saber mais um pouco lá para frente o que é a provação. O que é a provação? O porquê da provação? Por que eu devo me alegrar na provação? A despeito dessa informação que eu já dei, que eu entendo que o Espírito Santo de Deus está operando em mim, por que eu devo me alegrar na provação? E Tiago, ele dá uma cláusula de propósito. Olha só o texto, continuando, versículo 3 e versículo 2, versículo 3 e versículo 4. Por que eu devo me alegrar? Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, por que eu devo me alegrar? Porque a provação, ela é produtiva. A provação não é para eu ser reprovado, é para eu ser aprovado pelo Senhor. E Ele sabe, Renata, que pelo seu Espírito eu tenho condições de passar por essa prova de fogo, como foi dos seus servos que foram para a fornalha. Qual foi a prova deles? Se vocês não se curvarem, vocês vão. Se vocês se dobrarem a mim, vocês não vão. Agora, se vocês não se curvarem a minha estátua, lá espera vocês a fornalha. E qual foi a resposta deles?
Olha só, se você quiser nos jogar, pode nos jogar. Mas agora a sua estátua nós não nos curvaremos. Eles foram para lá, prova de fogo. Eles podiam morrer, não? Lógico. Tanto que os que foram jogar ele, a Bíblia diz, foram queimados antes de. Foram fulminados. Que Nabucodonosor falou, aumenta 7 vezes mais. Nabucodonosor foi lá e os caras que foram jogar já foram consumidos. A Bíblia diz que eles caem lá e o texto diz: meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes. Significa que vai ser um momento, um local, uma circunstância. Cairdes em várias. E eles caíram lá. Mas a Bíblia diz que o fogo não teve poder sobre eles. A Bíblia diz que nem a fumaça, ó glória, mudou o cheiro do bom perfume do Nazareno sobre a vida deles, porque sobre eles repousava o bom perfume de Cristo, amado. Nada, porque eles permaneceram firmes. E a fé deles produziu a paciência. Aí ele diz, tendo porém a paciência, sua obra perfeita. Amados, eles saíram mais fortes do que entraram naquela fornalha, sim ou não? Eles tinham um grau de fé quando entraram na fornalha. Quando saíram de lá, eles tinham um outro grau de fé quando saíram da fornalha. O que o Espírito Santo quer ensinar para mim e para você? O Senhor vai te fortalecer ainda mais depois que você passar dessa prova. O Senhor vai te fortalecer ainda mais quando esse vale da sombra e da morte ele passar, porque o Senhor é conosco. Então entenda que quando você entra numa prova, Deus não quer te reprovar, Deus não quer te torturar, Deus não é sadomasoquista, Deus não tem prazer na sua dor, Deus está aperfeiçoando o seu caráter, ó glória. É isso que o Senhor quer. Ele faz com que eu e você saiamos da luta totalmente diferente do que quando entramos. Então quando nós vamos, por isso que Davi diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei a mal algum, porque tu estás comigo, Espírito Santo. Então no vale da sombra e da morte, ele se regozija, ele se alegra, ele canta, ele adora, ele sabe que ele vai atravessar. Ele vai atravessar. Ela é produtiva. Entenda que essa prova, ela é produtiva. Eu não sei qual é, mas ela é produtiva. Entenda que você sairá dela muito mais forte do que quando entrou. Você vai ser mais maduro. Você vai ser mais consistente, mais forte, mais firme. Você vai ter mais resiliência. Imagina Daniel quando ele sai da cova dos leões. Quando ele entrou lá, ele era um Daniel. Quando ele sai de lá, ele é outro Daniel. É outro. Porque ele sobrepujou uma adversidade que aos olhos humanos seria impossível. Ele venceu. Então, a nossa provação, ela é para amoldar o nosso caráter. A paciência, a sua obra perfeita, para que? Cláusula de propósito. Sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A carta de Tiago, ela tem de maneira indireta, se eu não me engano, umas 45, agora não me recordo exatamente, umas 45 ou 15 inferências do Sermão do Monte. Olha isso. 15 ou 45, depois eu pego o dado aqui e falo exatamente. 15 ou 45 inferências do Sermão do Monte. Então Tiago está mostrando todo o ensinamento de Jesus na prática para a gente, amor. Tanto que você vai lá em Mateus capítulo 5, se eu não me engano, na altura do versículo 46, se alguém for rápido, abre aí, 46, 47 em diante, ele vai falar sobre os filhos que são perfeitos e os que não são perfeitos. Alguém abre aí, vem na mente agora aí. E outro irmão, abra por favor, em 2 Coríntios 4, 16 em diante. 1 Mateus 5, deixa eu ver se é esse versículo mesmo. Aleluia. Mateus 5.
Alguém achou? Mateus 5? Esse mesmo. Oi? Qual versículo? Pode ler, se achou pode ler, por favor. Pode ser a partir do versículo 43. 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz o que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis mais? Não fazem os publicanos também assim? Se vós, pois, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Opa, sede vós Perfeito. perfeitos. E Tiago diz o quê? A paciência, a sua obra perfeita, para que sejais o quê? Perfeitos e completos. Aonde? No caráter de Cristo. A semelhança do caráter de Cristo. Então a aprovação, ela também tem uma outra característica. O quê? Ela tem um prazo de validade. Ela tem um tempo para começar, mas ela também tem tempo para acabar. Ela não é eterna sobre a sua vida. A aprovação começou na vida de Jó, mas da mesma forma que ela começou, ela também tem o tempo para acabar. E Jó liberou uma palavra que eu declaro sobre a sua vida. Ele falou: Senhor, eu bem sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos podem te ser impedidos. A nossa vida está na mão de Deus. Aleluia. Nenhum dos planos do Senhor sobre a nossa vida pode ser impedido. Tem prazo de validade. Alguém achou? Corrobore conosco. 2 Coríntios 4, 16 em diante, até o 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Opa! Ainda que o nosso homem exterior se... Isso fala do quê? Da nossa natureza carnal. Ela sente a dor, a luta. A esposa de Jó sentiu. O homem exterior dela sentiu a dor de perder 10 filhos, perder o conforto, perder a casa, perder as empresas. Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó, ainda retens a tua integridade, ó. Ainda retens o teu caráter, esse Deus. Aí Jó, eu vou reter. Recebemos o bem do Senhor, também não podemos receber o mal. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou ficar firme. Oh, glória. Continua, minha irmã. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um Deus eterno de glória muito excelente. Olha o trocadilho. Eu não aguento Paulo não, olha só. Porque a nossa leve, leve e momentânea, temporária, vai passar. Tribulação produz, ou seja, produtiva para nós, agora um peso eterno de glória. A tribulação é leve, mas a glória ela é pesada. Oh, glória. Aleluia. Olha o trocadilho, amado. Continua, minha irmã. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. Opa, as que se veem são o quê? São temporais. Temporais, ela tem um tempo, ela tem um prazo de validade, ela vai passar. E as que se não veem são eternas. Aleluia. Então o que eu faço, santo? Não atente para a sua aprovação. Olhe para o autor e consumador da sua fé. De repente a sua prova já está pertinho de acabar. É só permanecer firme. Já já esse vale vai acabar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Pastor, o que eu faço? Faça o que Tiago orientou. Estamos estudando Tiago. Versículo 5. Você está no olho do furacão. Está na prova. E para lidar com essa prova é necessário ter sabedoria. Sabedoria. E a sabedoria aqui não é o conhecimento adquirido pelos livros, pelo meio acadêmico, pelo diploma, pelo doutorado, pelo mestrado, não. É uma sabedoria celestial.
É uma sabedoria funcional. Aí Tiago diz, versículo 5 até o 8: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, ou seja, Deus não vai te negar, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então aqui o contexto é provação. Então ele está falando, e se algum de vós tem falta de sabedoria para lidar com essa provação, faz o quê? Peça a Deus. E se eu pedir, pastor, Deus vai liberar sobre você sabedoria do céu para você saber lidar. É isso que Tiago está nos ensinando. Por quê? Deus é a fonte de toda sabedoria e de fé. Porque sem a sabedoria e sem a fé você não persevera. E a fé vem pelo ouvir. Então você deve ouvir a Deus para você ter fé e sabedoria para perseverar. Por isso que ele diz lá no finalzinho: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Que quando os problemas estão acontecendo, geralmente a gente não escuta ninguém, a gente fica nervoso, a gente fica agressivo, quer logo agir, quer operar, quer meter a mão. Não, paciência, sabedoria, mansidão, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Fica quietinho, espera, não opera a justiça de Deus na nossa vida. Devemos estar pronto para ouvir. Isso se manifesta numa postura de oração a Deus, pedindo sabedoria. E a Bíblia diz o quê? O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, quando eu temo ao Senhor na provação, Deus derrama sobre mim sabedoria. Entendeu? 1 Coríntios 2,5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Se nós apoiarmos a nossa fé em sabedoria de homens, vamos desfalecer. Vários homens apoiaram a sua força em Sócrates, Plutão, sucumbiram, ruíram. Mas quando nós apoiamos a nossa fé em Deus, no poder de Deus, ficamos firmes. E ele diz: você não pode ser um homem de coração dobre, um homem constante, porque esse homem é semelhante à onda do mar, que bate o vento, ele vai de uma parte para a outra. O que Tiago está querendo dizer? É quando você vai lá na igreja de Cabo Frio, você vai lá na Praia do Pelão. Quando o vento está da terra para o mar, a onda faz um movimento. Quando está do mar para a terra, é outro tipo de onda. A pessoa que não tem fé, ela é assim. Ela é movida pelo vento das provações. Ela é inconstante. Ela não é fixa. Ela não é permanente. O vento bate para lá, ela vai. O vento bate para cá, ela vai também. O vento vem de lá, ela toca para cá. O vento vem para lá, ela cai. A Tiago fala: a gente não pode ser assim. A nossa postura não pode ser dessa maneira. Se a luta vem para cá, a gente vai e se flexibiliza. A luta vai para lá, a gente vai. Ele fala: não pode ser dessa maneira. Ele diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Alguém que é assim. Alguém que é inconstante. Porque geralmente, amado, o que acontece no meio da provação? A pessoa no início, ela até ora, ela até persevera, mas lembra que eu falei? A provação ela vai tomando volume. E aí essa pessoa não tem a paciência de resistir. O vento bate mais. E ela vai, tomba. Aí ele fica esperando. Deus não entrega. O que ele faz? Ele sai. A Tiago diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Você não vai receber. Você não vai receber sabedoria, você não vai receber livramento, você não vai receber aquilo que você espera no Senhor. Porque você está sendo inconstante. Você não está temendo o nome do Senhor. Você não está ouvindo a voz do Senhor. Você não está obedecendo a voz do Senhor. Tiago fala isso em Tiago 4,8. Alguém leia, por favor. Se alguém tiver uma tradução diferente, até melhor. Uma King James, ela fala diferente aí. Um pouco mais explícita.
Tiago 4,8. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. E vós de quê? Duplo ânimo. Duplo ânimo. É uma palavra semelhante ao homem de coração duplo. O que ele está falando? Vós de mente dividida. O homem de coração dobre é um homem que tem a alma dividida. Uma hora ele tem fé, uma hora ele é incrédulo. Uma hora ele está firme, outra hora ele não é firme. Uma hora ele é santo, outra hora ele é profano. Uma hora ele se consagra, outra hora ele entra em libertinagem. Ele é inconstante. Aí Tiago diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Mas o que ele diz? Pecadores, limpai as vossas mãos, vós que tende a mente o quê? Dividida. Purificai o coração. Porque o coração está como? Está dobro. Está com outra tradução aí? Oi? Ah, tá. Mas a sua é King James ou EV? King James? Leia pra gente aí, vê se está dessa forma aí, por favor. Tiago 4,8. Isso, amado. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós, pecadores, limpai as vossas mãos. E vós que tendes a mente dividida pelas paixões, Vós que tende a mente dividida pelas paixões, paixões. purificai o coração. Amém. Então percebe, amado, que no meio da provação a nossa mente não pode ficar dividida. Nós temos que permanecer crendo, permanecer firme, acreditando no Senhor, que é poderoso para operar. Vamos seguir? Podemos seguir? Oi? Outra versão aqui também, pastor. Diga-me, irmão. Cheguem-se a Deus e Ele se chegará a vocês. Lavem as vossas mãos da maldade, pecadores. Aqueles cuja vida não está decididamente com Deus, revejam os vossos intentos. Ó, reveja os vossos intentos. Que a vida não está decididamente. Está vendo? Uma hora ele está com o pé em Cristo, uma outra hora. É Pedro andando, amado, sobre as águas. Lembra? Pedro andando. Senhor, se és tu, manda-me e a ti. Tudo bem, vem. Ele desce. Ele dá um passo. Ele dá dois. Ele dá três. Só que a Bíblia diz: e olhando para o lado, sentindo o vento, teve medo. E começou o quê? A afundar. Começou a afundar. Porque ele ficou inconstante. Ele começou a olhar para as adversidades. E o texto que Elane diz o quê? Não olhando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Aquela tempestade não passou depois? Passou. Aí o temor que estava fora ficou dentro. Porque quando Jesus entra, a Bíblia diz, e eles ficaram cheios de temor e falaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O temor que estava fora ficou dentro. Então nós temos que entender que a provação, ela passa e passa depressa. E Tiago, ele dá continuidade. Podemos seguir? Versículo de número 9. Vamos do 9 a 11. Contudo, acho que está numa outra versão que eu coloquei. Contudo, o irmão de condição humilde, agora ele vai tratar das pessoas que compõem a membresia, que compõem a congregação. Ele já está tratando do caráter, agora ele está falando de algo mais prático, que ocorria na igreja dele. Contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo, porque o sol se levanta com o seu calor intenso e seca a planta, e cai, e então a sua flor e toda a sua beleza e glória desvanecem. Desta mesma forma, o rico definhará em meio a seus muitos compromissos. Tinha duas classes de pessoas na igreja de Tiago: pessoas humildes e pessoas um pouco mais abastadas. E Tiago diz que a condição de humildade, simplicidade, de falta de pouco de recurso, é um tipo de provação também.
Mas não é um tipo de provação a ponto desse irmão se sentir humilhado. Pelo contrário, ele diz, deve gloriar-se em sua dignidade. Eu posso ser pobre, mas tenho que ser digno. Eu posso ser pobre, mas tenho que ser correto. Eu posso ser pobre, mas eu entendo que eu fui pobre, Davi diz, fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Como quem diz, eu posso padecer necessidade, mas o Senhor cuida de mim. Simples assim. O fato de eu não enriquecer não significa que Deus não me abençoa. Porque tem gente que pensa assim, fulano é pobre. Tem Deus não, hein? O cão está montado, hein? Ih, rapaz, perdeu o carro? Tem demônio aí, tem pecado. Está entendendo? Ele fala, não, meu. Contudo, irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. A questão é ter dignidade, gente. Caráter, hombridade. E ele diz, o irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Essa erva aqui era uma flor bonita, e quando amanhecia, ela desabrochava e ficava ali com toda a sua beleza. Mas o sol da manhã, como hoje, 7h30, 8 horas da manhã, já estava já, batia ali, 7, 8, 9, 10, 11 horas da manhã, quando você ia pegar aquela flor, já foi, o sol queimou, acabou com tudo. Então o que ele quer dizer? O pobre não deve ficar achando que Deus está provando ele, porque se de repente der dinheiro, ele vai desviar. E nem o rico pode se gloriar porque é abastado. Tem que se gloriar na sua pequenez, porque tanto a riqueza quanto a pobreza, ambos vão passar, mas Deus não passa. Por isso que a gente deve juntar tesouro aonde? No céu. E não se fiar na riqueza. Tanto que ele diz aqui, olha só, da mesma forma o rico definhará em meio a seus muitos compromissos. Ou seja, o rico ele fica querendo muito mais e ele faz um curso, ele faz uma formação, ele vai numa preparação, e ele vai se qualificando, ele chega tarde, ele sai cedo, e quando ele vê, ele está definhando em todos os seus compromissos, e não tem saúde, não tem vida, não tem paz. Por isso, amado, nós não devemos andar por vista, devemos andar por fé. A riqueza e a pobreza podem ser instrumentos de provação para aquilatar o nosso caráter. Vamos ler aqui um salmo. Asaf passou por isso, nosso irmão Asaf. Asaf certamente era um irmão de condição humilde. Ele começou a ver os ímpios, que tinham condição mais abastada. E o que aconteceu com Asaf? Asaf quase desviou, porque ele olhou a prosperidade dos outros. Salmo 73. Salmo 73. Você está com aqui James aberto ainda no celular aí, Marcelo? Abre aí, por favor, mano. Salmo 73. Isso. Um outro irmão abra para a gente aí para corroborar na questão da riqueza. Em 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, 9. Achou, Marcelo? Pode ler, meu amado. Versículo 2, do 2 a 5, aí depois você pula para o 12 até o 13, e depois 16 até o 18. A partir do 2, então. Isso. Salmo 73, versículo 2. Isso. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes. Opa! Crente pode ter inveja? Hã? Mas Asaf teve, não teve? Eu acumulava inveja. Ele pegou, ele acumulou. Só que tem crente que tem, eu falo, Asaf fala. Asaf é sincero. Vai, mano. Ao ver a prosperidade desses ímpios, eles não passam por crises e sofrimentos, Ó. e têm um corpo esbelto e saudável. Agora, isso é verdade? Isso é verdade? Que acontece com os ímpios? Eles não passam por sofrimento, nem o que é que vai dizer? Eles não passam por sofrimentos E crises. e têm um corpo esbelto e saudável. Vamos a um caso aqui famoso e atual. Ana Hickman. Tem um corpo saudável?
Aparentemente eu não passava por crise. Aparentemente eu não tinha sofrimento. Mas o Paulo orava em casa. Então note que as aparências enganam. Tem muita gente de condição humilde, mas tem a família firme ali. Tem um matrimônio sólido, filhos obedientes, pessoas que se submetem a Deus. E eu não estou fazendo apologia nem a pobreza nem a riqueza, mano. Deus abençoa ambos. A questão é aonde está apoiada a nossa fé. Entendeu? Versículo 5, amado. Estão livres dos fardos cotidianos, impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doenças como a maioria das pessoas. Ó, versículo 12. Assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas. Pensando dessa forma, em vão conservei puro coração e lavei. Repetindo. Pensando dessa forma, em vão conservei puro coração e lavei as mãos em sinal de inocência. Olha isso. Ao Asaf olhar a condição dos ímpios, a vida deles, a prosperidade deles, a riqueza, o conforto, não tem doença, não tem nada, tão seguro. Asaf ele falou, não valeu a pena orar, não valeu a pena congregar, não valeu a pena se batizar, não valeu a pena, porque eu fiz tudo isso e não tenho nada, estou sofrendo. Continua, mano. 14. Já foi o 13? Foi, né? Não, pula para o 16, até o 18 agora. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças, até que entrei na casa de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Na verdade, tu os colocas em terreno escorregadio e os fazes cair na destruição. Amém. Então, Asaf, até que eu entrei na casa de Deus, aí ele disse, agora sim eu compreendi o destino dos ímpios. Significa que Asaf estava indo para os cultos ou estava fora dos cultos? Estava fora dos cultos, amado. Mas na aflição ele falou, vou voltar para a casa de Deus. Quando ele entrou lá, alguém pregou e ele falou, agora sim. Mas ele estava olhando o quê? Para a vida dos outros. Se fiel na vida dos outros. E hoje não é assim, mano? As pessoas saem, postam no Instagram, as pessoas saem, postam no Instagram. Aí o outro lá mais humilde, poxa, eu queria comer uma pizza também. Tá durinho, mas por quê? Gente, pelo amor de Deus, gente. Eu queria estar no shopping agora, poxa. Por que a gente não vai? Aí começa. Pastor, Fala. quando eu voltei a morar em Guapi, eu passei por uma situação parecida. Eu passei a encontrar pessoas que eram do meu convívio anterior, né? E de repente, na hora que eu estava indo para casa, eu estava pensando, o que adianta na época que eu estudava me aplicar tanto? E hoje meus colegas que não estudaram têm uma situação melhor do que a minha. Aí eu fui, né, e comecei a fazer uma oração e eu escutei uma voz bem clara na minha mente. Eu sou a tua riqueza. Foi o que eu escutei. Glória a Deus. Com certeza aquilo ali mexeu no meu coração e tirou a minha Tirou. pensamento. Deus disse isso para Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Ou seja, eu sou a tua riqueza, Abraão. Eu sou a tua riqueza. Então, a gente se pega assim, amado. A gente se pega assim. A gente se pega, a gente olha a vida do outro e fala, o cara trambiqueiro, tem duas mulheres. Aí o cara é eletricista, o salário do cara é dormir um pouquinho, mas o cara tem um carro de 150 mil, como é que é isso? Que equação é essa? A conta não bate. Aí você fica equiparando, meu irmão, não faça isso, se contenta com aquilo que o Senhor te deu. Está entendendo? Se contenta, mano. Alguém abriu 1 Timóteo 6,9? Opera conosco aí com a sua voz, por favor. Oi? Rufa. Rufa alto. Quero ser rico, cai em imitação de massa. Tem muitas concupiscências de outras doçuras. E submete os homens na perdição e na ruína. Segue até o 12. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muita coisa. Mas tu, homem de Deus, pode determinar
vida a dono deste evangelho, toma posse da vida eterna, para a qual também foi chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitos testemunhos. Amém. Então ele diz, os que querem ficar ricos, caem muitas, mas por que caiu? Por quê? Oi? Olha, Hermeneude caiu. O amor a questão não é o dinheiro. A questão é amar o dinheiro. E quando a pessoa ama o dinheiro, ela faz de tudo por causa dele, ela cai em muitos laços e tentações. E aí se destrói. E alguns abandonam a fé. Acabam errando. Versículo 17, 1 Timóteo 6. Quem abriu aí? Coopera conosco. Até o 19, por favor. Timóteo 6. Isso, 1 Timóteo 6, 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Ó. 18. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicados, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Aleluia. Então, percebe que aqui no final, Paulo ele não está fazendo uma apologia à pobreza. Ele está falando, não, você pode ser rico, você pode ser bem sucedido, mas entenda a sua postura no reino. Você pode ser humilde, seja humilde, mas entenda a sua postura no reino. Isso pode ser uma ferramenta de provação, mas você deve saber para que ela vai servir, qual destino vai levar. Porque a provação e a tentação, elas se diferem, amado. Ela tem diferença. E aqui, Tiago, ele vai nos mostrar essa diferença. Voltemos lá para Tiago. Tiago 1:12 até o 15. Vou ler a versão King James. Feliz é a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, e sendo por esse iludido e arrastado, e em seguida esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então aqui ele faz uma distinção entre provação e tentação. Qual a diferença? Fala comigo aí. É. Provação é do Senhor. Opa. E a tentação? O desejo da nossa própria carne. Nossa carne pode vir do mundo, pode vir do diabo. Não é isso? A tentação, Jesus passou. Jesus passou. A provação, Israel passou no deserto também. Passou. Então a provação, ela sempre virá de Deus, irmão. Ela sempre virá de Deus. Israel passou. Agora, as tentações, ela tem essas três vertentes: nossa carne, o diabo e o mundo. Aqui Tiago ele fala das nossas concupiscências. Note que Tiago não fala aqui do diabo, mas o diabo também é conhecido como tentador. Ele é o tentador. Então ele vai observar as nossas emoções e vai lançar as suas tentações. Agora, a provação não, a provação ela vem do Senhor. Lembra de Abraão? A Bíblia diz assim em Gênesis 22:1: passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova. Qual era a prova? Entregar o filho dele. Então, quando Deus nos coloca na provação, a Bíblia diz que Ele também dá o escape, oh glória. Então, toda provação que Deus pode nos submeter, entenda que Ele sabe que nós temos a condição de perseverar e atravessar o vale, e com isso glorificar o nome santo do Senhor, amado irmão.
A aprovação vem do Senhor. Olha que textos maravilhosos aqui. Salmo 11, versículo 5. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e aqueles que amam a injustiça são odiados por ele. Olha, Deus prova o justo. Ele justificou, ele perdoou, ele amou, mas agora eu quero ver onde está apoiada a sua fé. Ou naquilo que eu sou, naquilo que eu posso te dar. Abraão, eu te dei um filho, mas agora eu quero saber aonde está o teu coração. Se está em mim ou se está no filho que eu te dei. Dá-me o teu filho. Ah, eu tenho 2. Me dá o que você ama. Está entendendo? E essa... Pode falar. E essa lendo esse texto de Gênesis, eu estava lendo esse dia, até preparando ali, ou lendo ali para uma mensagem ali, e quando fala aqui de Tiago, no começo, tendo de grande gozo, falou que é fruto do Espírito. Abraão, essa aprovação veio até ele, e ele estava dessa maneira, tendo grande gozo. Por que eu digo isso? Porque quando a gente vai lá em Hebreus, a palavra fala que Abraão, ele creu no Senhor, que Deus tinha o poder para ressuscitar o filho, se fosse o caso dele vir a matar o filho dele naquela hora, na hora que o Senhor estava pedindo a ele ali. Exatamente. Ele tinha fé, ele queria que o Senhor podia ressuscitar ele. Olha a fé de Abraão. Olha a fé. Por exemplo, na galeria dos heróis da fé, a Bíblia diz que uns rejeitaram o seu livramento para ver se tinha uma ressurreição melhor. Olha a resistência. Olha o caráter. Olha como é que essa pessoa está ali sendo provada e aprovada pelo Senhor. Outro provérbio aqui maravilhoso, provérbio 17:3. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. Então a provação é para o Senhor realmente provar quem nós somos. Abraão só se tornou o pai da fé quando ele passou pelo aquele crivo ali de entregar Isaac, senão ele não seria. Então o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem realmente as pessoas são. Amado, porque quando está tudo tranquilo, você é um tipo de pessoa. Agora, quando a crise vem, é aí que você vai revelar de fato quem você é. Paulo. A gente pode considerar que os cabos de uma provação é obediência a Deus? Obediência a Deus. A chave é essa. Está lá no finalzinho que a gente vai pegar isso daí. A chave para ser aprovado na prova é a obediência a Deus. Tiago fecha dessa maneira. O obreiro Fernando com a visão que foi lá no final. Mas é exatamente isso. Mas as provas, ela vem para realmente demonstrar quem nós somos. Nosso pastor, certa feita, ele nos ensinou aqui, eu aprendi, que a postura do cristão se revela não como ele age, mas como ele reage. Deus pediu o filho a Abraão. Agora, como que Abraão reagiu? A Bíblia diz que Abraão creu. E isso o Senhor imputou por justiça. Ele foi lá e entregou. Quando o menino chegou e falou: meu pai, temos aqui o altar, temos madeira, mas não tem o sacrifício, o cordeiro. Abraão falou: Deus proverá para ti, meu filho, um cordeiro. O texto que eu estava falando, pastor, aqui, ó, pela Hebreus 11, a partir do 17, onde diz: pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Olha isso aí, amor. É muita fé, gente. Como quem diz, eu vou matar, mas Deus vai ressuscitar ele aqui na hora para mim. Na hora. É muita fé, gente. É muita fé. Então, a aprovação ela vem para revelar de fato quem nós somos. 1 Pedro 1,6 em diante diz: portanto, nesta verdade, exultai, mesmo considerando que agora, por algum tempo ainda, tenhais de ser afligido por toda espécie de provação. Assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, e ainda que refinada pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra,
quando Jesus Cristo for revelado. Então, essa palavra provado aqui era uma palavra utilizada no grego para metalurgia, que quando queria depurar o ouro e retirar as impurezas do ouro, para que o melhor do ouro se revelasse, era necessário fogo. E quando tinha que tirar muita impureza, tinha que aumentar o fogo. Então o nosso Deus trata a gente dessa maneira, mano. Às vezes, para tirar as impurezas do nosso coração e da nossa vida, Ele aumenta o fogo da prova, para revelar o nosso caráter, a imagem do caráter de Cristo. Deuteronômio 8:2 fala sobre isso. Deuteronômio? 8:2. Grita aí. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome. Aí, Fernando, obediência, ó. E te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de todo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aleluia. Então percebe, irmão? Deus, Ele coloca na trilha da aprovação para ver o que está no nosso coração. E Ele vai depurando o nosso coração, vai retirando as impurezas, as mazelas, as malícias, a incredulidade, a inveja, a inconstância. Ele vai tirando, até o ouro da fé ser apurado como o ouro de um filho. É para isso. Olha que texto maravilhoso. 1 Pedro 4:12 em diante. Amados, não nos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente. E aqui era fogo literal mesmo, tá? Se eu não me engano, Domiciliano estava atacando fogo nos cristãos. E ele diz, não se assuste com isso, tá? Fica tranquilo. Como fogo que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exalteis na revelação da sua glória. Se sois atribulados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Então, quando nós estamos de fato nisso daí, amado, na prova, na luta, sendo provados por Deus para ser aprovado, é aí que a presença de Deus está. É exatamente aí. Agora, a tentação não, a tentação ela é carnal, ela é humana, ela vem para todos, ela vem para Caim, ela vem para Adão, ela vem para Eva, ela vem para mim, ela vem para você. Agora, a provação vem só para servo, amado. Servo. A tentação vem para todos. Olha o que 1 Coríntios, Jorge já pregou esse texto aqui, 1 Coríntios 10:13. O que o obreiro Fernando citou, o povo no deserto. Esse contexto aqui é sobre isso. Esse texto aqui de 1 Coríntios 10:13. Que ele diz, e não vos sobreveio tentação que não fosse comum a seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais o quê? Suportar. Então, até para o servo, quando ele está no processo de tentação, ele permanece firme. Deus sabe que ele é suficiente para dar um escape para a gente. Tentação, José com a mulher de Potifar. O negócio ali foi esquisito, sim ou não? Esquisito, mano. Tu acha que ela era feia? Hã? Modelo, filho. Perfume, francês. Na época, né? Já existiu? Transladado. Deita-te comigo, José. Deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo. José é novo, amigo. Entre 18 a 20 anos. Hã? Fala. E a Bíblia diz que o menino era formoso ainda. Não era feio. Era bom de afeição. Aí ela falou, deita-te comigo, deita-te comigo. Ela agarrou no garoto e saiu fora. Então essa conversa de tipo assim, não, a tentação foi muito forte, foi o diabo na conversa fiada, caiu porque quis. Tinha um escape. Tem um escape. O escape é dizer não, ou quando não, sai voado pelado até se for possível. O José escapou. Teve que correr. Se ficar, cai, já. Se ficar, cai.
Tem que correr se necessário for. Porque, e eu citei esse exemplo aqui, porque o exemplo que Tiago dá é mais ou menos esse exemplo aqui, ó, versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, e sendo por esse iludido e arrastado, e em seguida esse desejo tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado após ter sido consumado gera morte. Ele está falando de alguém que está sendo atraído por uma mulher, atraente, bonita, formosa, com uma roupa bem sedutora, perfumada. Aí ela passa e ela observa: oi, tudo bem? Bom dia. Qual é o seu nome? Eu? É você? Aí começa a conversar, aí ele começa a bater um papo, aquela coisa toda, blá, 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 blá. Aí ele é atraído pelo seu próprio mau desejo. Aí diz: e sendo por esse iludido, ele é arrastado. Ela chama ele para casa. Vamos lá na minha casa. Não, mas vamos lá, tem ninguém lá não. Aí ele vai, arrastado. E em seguida, esse desejo tendo sido consumido, consumou. Aí ele diz: e tendo concebido, faz nascer o pecado. E após nascer o pecado, gera a morte. Ou seja, esse pecado nasceu, é um bebê, e ele é daquele que cede à tentação. É só fazer o DNA, vai ver, que pertence ao dono. É só fazer. Então, a tentação, amado, ela vem, mas há recursos espirituais para a gente resistir à tentação. A provação vem do Senhor, a tentação vem da nossa carne, vem do sistema do mundo, vem do diabo, mas há recursos espirituais para nós resistirmos à tentação. Versículo 17 e 18, já estamos terminando. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago lhe dá um exemplo aqui interessante, que ele diz que toda boa dádiva, todo bom presente, livramento, graça, favor, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Por que ele fala isso? O exemplo que ele está dando é o seguinte, é mais ou menos isso. A luz do sol, da lua, quando ela irradia e tem um corpo aqui, essa sombra ela vai mudando de acordo com o posicionamento da luz. Ó, eu estou aqui, minha sombra está aqui. Eu venho para cá, minha sombra vai para lá. Por quê? Por causa da luz. Então minha sombra ela vai mudando de acordo com a iluminação. Mas o que ele está falando? Se nós recorrermos o autor e o consumador da fé, não aquele sol que ele criou, mas o verdadeiro sol da justiça, esse sol ali, ele não tem mudança nem sombra de variação. Ele está falando que Deus é o mesmo e não mudou. O nosso caráter pode mudar. Lembra que ele está falando do homem inconstante, do homem dobro? Mas Deus não muda. Então todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto do Pai das luzes. O que significa isso? Quando a tentação vem, amado, eu devo me submeter e buscar a face de Deus, para que Ele me dê o escape. Agora, se eu não buscar, cairei. E isso significa o quê? Submissão à palavra de Deus, para ter o escape da provação, da tentação, e Deus vai dar vitória. E vamos terminar aqui, versículo 19. Sabei isto, meus amados irmãos, mas que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não pode operar a justiça de Deus. Pelo contrário, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, e porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. E se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo.
Tiago aqui ele usa alguns exemplos interessantes. Primeiro, ele usa um exemplo da agricultura, ele usa a palavra que entre vós foi enxertada, ele diz, recebei com mansidão essa palavra. Aí ele diz, rejeita todo acúmulo de malícia, de imundícia, e receba a palavra de Deus com mansidão. Como que eu posso receber ou acumular imundícia e malícia, mano? Qual é o canal? Qual é o meio? Para eu receber malícia e imundícia no meu coração. Ouvido e a? Então ele está falando, se eu dar ouvido àquilo que não condiz e olhar aquilo que não edifica, meu coração vai ficando acumulado. Quando a palavra entra, aquele coração está todo sujo, é igual um terreno, está todo sujo, cheio de lixo, tu vai jogar semente ali, a probabilidade dela morrer é muito grande, porque aquele terreno não está preparado para receber a semente. Então ele está falando, primeiro, rejeita toda imundícia, toda malícia, aí recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E agora, sede cumpridor e não somente ouvinte. Como? O varão que contempla o seu rosto natural no espelho, sai dali e esquece como foi. Por exemplo, você, vamos usar aqui, a Loiara, vou brincar com a Loiara agora. A Loiara está aqui. Você acha que a Loiara acorda assim, igual ela está aqui agora? Gostou, né, Loiara? Hã? Você acha que ela acorda assim, bonitona, assim, igual está ali? Ele? Sim. Acorda não, santo. Cheio de remela no olho, com bafo, cabelo. Aí ela vai, no banheiro, né? Acordou, vai no banheiro. Ela olha, se Vitor me vê assim, prova. O que ela tem que fazer? Ela olha no espelho, o espelho vai denunciar aonde está o problema, na vista, a remela, a barba no canto, que fica ressecada, aquela coisa toda. Ela vai fora no espelho, o bafo vai e volta, ela sente. Aí o espelho denuncia o erro. O que ela tem que fazer? Remover o erro. O que Tiago está falando? As pessoas vêm na igreja, ouvem a palavra, o espelho. O espelho denuncia o erro, mas a pessoa sai da igreja e esquece de tudo isso. Como que a mulher é acordada dessa maneira e é na rua dessa maneira? Ela não vai, ela não esquece. Mas as pessoas vêm dentro da igreja, ouvem a palavra denuncia o pecado, os erros, e a pessoa sai dessa maneira. E quer receber a bênção do Senhor. Não vai receber, não. Como é que ela ia conquistar o ouvido assim? Nunca vai receber a bênção. Depois de casa. Já era, não é? Você está entendendo? É isso que o Tiago está usando no exemplo. A pessoa contempla o erro. Eu sou mentiroso. O espelho da palavra denunciou. A qual tem maligno. O espelho vai só denunciando. O que eu tenho que fazer? Tem que arrumar. Como que eu arrumo? Cumprindo a palavra. Obedecendo a palavra para vencer a prova. Se eu não obedecer, eu sou reprovado, não aprovado. É isso que o Tiago está ensinando. Simples. Ele também mostra que aquele que ouve e não pratica, ele nunca vai guardar a palavra no coração. Nunca. Aí aqui é um outro texto também que as pessoas confundem. E ele diz aqui, versículo 26. E se alguém entre vós cuida ser religioso aqui é fé, é ser um cristão, ok, amado? Não tem nada a ver com religião, se é judaísmo, se tem a fé, se é um cristão. Ele diz, se alguém entre vós cuida ser religioso, refreia a tua língua, antes engana o seu coração e a religião desse avante. Ou seja, alguém para demonstrar ser um fiel verdadeiro, vê o que ele fala. Porque a boca diz que o coração está. Lembra do que ele falou? Rejeita malícias, imundícias, coração. Aí, se o coração está cheio disso, vai transparecer na língua. Aí é por isso que você vê, amado, pessoa que está no seu trabalho, diz que é cristão, mas xinga. Diz que é cristão, mas tem uma língua apurada para fazer fofoca, para falar mal dos outros. Aqui. Aí o que ele diz? A sua religião é vã. O seu culto é vão. A sua adoração é vã. O seu tocar é vão. Por quê?
A sua língua te denuncia. Seu coração está cheio de impureza. Tem que limpar para a palavra entrar e fazer morada. Versículo 27. A religião pura, outro engano também que as pessoas confundem. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aqui Tiago está pegando, sabe o quê? O maior dos mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É isso que ele quer dizer. Não significa que eu não tenho que visitar órfão e nem viúva, mas o que ele quer dizer no cunho da palavra é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E como eu disse que Tiago ele pega muita referência do Sermão do Monte, o que ele quer dizer em outras palavras, a partir daqui do 19 até o 27, é Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se a um prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-eu ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Então o que ele quer dizer? Amado, não adianta vir na igreja. Não adianta ser um colecionador de sermão. Na época do CD aqui, então, me dá um CD, me dá um CD, me dá um CD. Todo mundo queria CD. Mas poucas pessoas querem cumprir o que o CD diz. Não adianta ouvir uma bela palavra, um bom estudo e não obedecer a palavra. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas têm muito mais conhecimento do que prática daquilo que já sabem. Então não adianta nada conhecer muito e viver menos. Conheça pouco, mas viva aquele pouco que você sabe, amado. E agrade a Deus naquilo. Feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Louvado seja o nome do Senhor amado. Que possamos por Deus sermos provados e aprovados pelo Senhor amado, sendo cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Amém, amados? Ficamos de pé, podemos terminar? Glória a Deus.